Estamos de volta no Antenados na Geral, discutindo e debatendo sobre o papel social da igreja. Deve ser uma igreja de caridade, que ajuda os pobres, os desamparados, a viúva. Vamos falar um pouco sobre isso, porque é interessante que a igreja de fato faz um trabalho muito bonito e vasto. E algumas delas até crescem tanto que eles buscam institucionalizar, tornar os trabalhos missionários ou evangelísticos, vamos dizer assim, da igreja, em ONGs. Dessa maneira, ela consegue, às vezes, até captar dinheiro público, porque existe, de fato, fundos para que isso aconteça. Às vezes o trabalho é muito bem desempenhado e quando você quer crescer, você precisa de uma injeção de capital, de dinheiro para poder melhorar. E isso é necessário, não estou falando contra. A minha preocupação, e eu quero trazer para os pastores, é quando isso se institucionaliza tanto a ponto que todos os irmãos que faziam trabalho voluntário deixam de trabalhar ou querem só trabalho agora se ganhar dinheiro porque sabe que está sendo dinheiro injetado. Então perde um pouco aquela visão de é um trabalho que a igreja sustenta, que os irmãos voluntariamente ajudam com dinheiro ou com o seu tempo para trabalhar e agora se profissionalizou. É interessante também, isso é visto como caridade também, como é que vocês entendem isso? É aí que eu vejo a hipocrisia de muitas lideranças. Por quê? Dizem que pregamos o evangelho primitivo, o evangelho da igreja de Atos. A igreja de Atos era uma igreja que verdadeiramente praticava o amor, ou seja, fazia obra social de forma empenhada, tanto que traziam os seus bens, aqueles que vendiam as suas fazendas ou que possuíam muito, trazia, colocava, depositava parte daquilo ali aos pés dos apóstolos, porque não tinham apego financeiro a nada. Quando eu já vejo isso aí com um pouco de observação, de preocupação, porque quando alguém começa um trabalho social humilde e todos ali ajudando, todos se empenhando, fazendo comida, quentinha, sopão, etc, etc, depois se torna instituição, ONG, que hoje todo mundo quer uma ONG. Por quê? Porque vem dinheiro do governo federal, vem dinheiro de Brasília. Então aí já há interesses. Eu acho que isso daí já passa a ter um jogo de interesses. Eu acho que a igreja tem que manter esse calor, esse fervor, esta chama da união, de todos se desdobrarem, como eu vejo muitas igrejas, onde os irmãos se unem, recolhem roupas boas, recolhem calçados, recolhem alimentos, fazem cadastro de pessoas necessitadas, e com isso vem o evangelho, com isso vem a pregação, e que não aparecem na mídia. Não aparecem na mídia. Há pouco tempo surgiu eu não vou citar nome, mas surgiu uma irmã que ela fazia um trabalho na Central, ela adotou várias pessoas para serem seus filhos, adotou, tirou das ruas, apareceu na mídia, gravou filme, vocês já sabem quem é, apareceu e hoje é uma pessoa muito conhecida. Porém, aquele trabalho primaz, cadê o trabalho primaz? De recolher pessoas na rua, de levar mensagem nos recantos, onde Jesus disse que os ricos rejeitaram, e ele disse, então ide aos valados, aos becos, às ruas, apregoai o ano aceitável do Senhor. Então, o evangelho social de Cristo que eu vejo como Isaías 61 como a base disso tudo. Eu volto a dizer, né, não dá para desassociar. O grande perigo, isso que você falou, André, o pastor Elcio falou também, é quando você dá não sei se eu vou usar essa palavra, mas um profissionalismo, até para os próprios membros. Eu acho que os membros ficam até, de certa forma, inibidos, até para contribuir. Por quê? Se já há um dinheiro que vem do governo e ele já tem o sustento, para que eu vou ajudar? Perde um pouco a motivação. Eu penso, assim, não vou demonizar a ONG, eu acho que ela pode ser útil, né? Mas assim, não esquecendo disso que o pastor falou, da raiz, lá de Atos, lá da igreja primitiva, esse cuidado que eu tenho que ter, porque também a gente fala assim, não, a igreja faz, né? Ou a igreja não faz, eu esqueço que eu estou lá nesse contexto. Eu sou igreja. Eu preciso entender, eu preciso fazer. No meu pouquinho, vamos dizer assim, no que eu posso fazer, no 1 quilo que eu posso dar na campanha, lá na igreja a gente faz isso, 1 quilo que eu posso dar durante o mês para a campanha do quilo, aquilo vai ser bênção para alguém. Agora, eu não posso transformar e fazer disso uma bandeira, né? Eu acho que a nossa bandeira é o evangelho. A ação social é uma parte, como cidadão e como igreja também. Agora, não é o carro-chefe. Eu penso que um temor que eu tenho é que muitas igrejas hoje estão colocando algumas coisas como bandeira que não são a bandeira principal, como a ação social, né?
a bandeira principal da igreja evangélica, da igreja cristã, não é ação social. Ela vem, como, vamos dizer assim, no pacote, mas a bandeira principal é Jeová, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa bandeira. O evangelho que vem embutido nisso, os pormenores vão ser colocados em cada comunidade da forma que a comunidade precisa. Agora, não é, volto a dizer, para encerrar minha fala aqui, não é o carro-chefe da igreja ação social. Não pode ser. O senhor citou aqui, e até o versículo bíblico fala sobre isso também, sobre o doméstico da fé, de ajudá-lo primeiramente. Você entende que se tem alguém dentro de um ambiente da igreja, da comunidade, que está passando necessidades, às vezes, financeiras, de alimento, é obrigação da igreja ajudá-la? Dentro da igreja? Dentro da igreja. Eu penso que sim. Se ela está na igreja, pastor, estou com dificuldade, irmão. É obrigação da igreja acolher essa moça e, gente, vamos pagar o aluguel dela. Com certeza. Mas não é o que muitos dizem. Não é o que muitos dizem. Existem alguns líderes, eu posso dizer aqui, se vocês quiserem, depois vocês podem me marretar, que eles dizem assim, não, irmã, não vou te ajudar não, a igreja não pode não. Olha, a irmã está em pecado, hein? É verdade. A irmã está entregando dízimo? Está em dia com o seu dízimo, com a sua oferta alçada? Quer dizer, ele não está vendo a necessidade da irmã, está vendo se ela é dizimista. E às vezes a pessoa está passando por um aperto fortíssimo, uma crise. Crise vem para todos, para o rico, pobre, branco, negro. Ela vem para todo quanto é lugar. E essa pessoa está passando por uma crise, precisa de um socorro. É aí que há a decepção de muitas pessoas, que pulam, aí desviam até, eu conheço gente que desviou e tem hoje uma certa dificuldade de voltar. Por quê? Porque ele se decepcionou quando chegou nessa parte da necessidade. Enquanto você é dizimista, ofertante, você está por cima, você vale. Se passou por um vento, é pecado. Está em pecado. Isso é muito perigoso. Eu não consigo entender, assim, desculpe minha franqueza, como que um pastor pode falar isso para um membro que está necessitado, chega para ele e ele fala, não, você deve estar pecado. E às vezes até cita texto, né, pastor? Nunca vi um justo mendigar o pão. Ela não está mendigando o pão, ela está passando por um momento de necessidade, que pode acontecer. Isso. Quem está livre disso? Então Jó estava em pecado? Pois, exatamente. Foi o homem mais justo? Paulo mesmo, né? Paulo fala que aprendeu a viver no muito e no pouco também. Ou seja, nesse pouco ele passou por escassez inclusive de alimento. Mas ele estava em pecado? Não. Então, infelizmente hoje, né, dá até outro debate. Hoje tudo estão colocando culpa no pecado, né? O irmãozinho não está trabalhando. É claro que existem casos e casos. Mas se você chegou e você vê que aquele membro, né, alguém que está na igreja, que é um membro fiel, por que não ajudar? Esse também é o papel da igreja. E também os de fora, quando necessário também, eu penso. Ainda nos domésticos da fé, até que ponto vocês entendem que é plausível a ajuda da igreja? Eu já vi, e aqui eu não estou para criticar, eu estou aqui, na verdade, para honrar, que eu já vi igrejas, por exemplo, que falaram, olha, essa irmã aqui está no dificuldade, só que tem os filhos e estão estudando, não sei o quê, de pagar os estudos do filho, de pagar o aluguel da casa. Não é só assim, até aqui para comer ou da manhã, de fato sustentar até que ela pudesse sair um pouco de baixo e respirar um pouco. Já vi muitas pessoas falando mal disso. Teve uma igreja, até uma vez eu debati aqui, que todas as ofertas dos membros, a maioria das ofertas, claro que é para ajudar na casa, no mantimento da casa de Deus, mas eles estavam construindo casas populares para os membros da igreja. Construindo casa, não era ajudando, ele pegava 60%, 70% do debate aqui no Antenado, pelo menos acho que uns 6 ou 7 meses atrás, e o pastor falou, André, já construímos aqui umas 20 casas, porque aqui a comunidade é muito carente, a gente junte, faz mutirão, todo mundo ajuda, a gente vai construir a casa de todos os membros aqui. Alguns pastores, André, tem nada a ver com a igreja não é para isso, é para pregar. Como é que vocês entendem esses extremos da ajuda que eu acho fantástico? Meu irmão, você pode, se essa necessidade daquela comunidade, constrói casa. Acho que vai depender muito da igreja assim, e da visão. Primeiro, do conhecimento do líder, da liderança. Porque é um extremo, querendo ou não, é um extremo. Todo mundo casa para os membros. Agora, vai de cada um. A gente não pode fazer disso aqui uma regra, né? Toda igreja tem que fazer isso. Agora, há uma necessidade. Eu conheço uma igreja em Piaí que fez isso. Uma igreja que tinha um local, as pessoas não tinham condições e foi começado, né? Aos pouquinhos começaram a fazer essa obra, de fazer casa, de fazer... Agora, para os membros e para aquelas pessoas que a liderança tinha consciência que eram pessoas que estavam no mesmo barco, que estavam no mesmo propósito. Não é para, vamos dizer assim, não foi aleatório, foi uma coisa bem feita, com pesquisa.
não apenas para dar uma casa, mas para ter... Não é minha casa, minha vida da gospel, não. É o que eu falei, não pode ser assistencialismo, mas essa caridade, né, que a gente citou há pouco, isso tem que ser exercitado pela igreja. Isso tem que ser exercitado. O único problema, reitero também e endosso, porém, o único problema é quando o pastor que cede uma casa, que abriga um desabrigado, aquele desabrigado é membro da igreja dele. Porém, amanhã, ele com direito de cidadão, ele tem o direito de congregar em outra igreja, e ele vai para outra igreja, aí vem aquele povo todo em cima dele, o líder diz, agora a casa não é mais sua. Aí que eu acho injustiça. Aí chama até de ingrato, né? Vamos pro rápido break. Porque, mas não, é forte isso aí. Agora, foi para outra igreja, sai da casa, porque é a casa da igreja. Mas calma aí, não é doméstico Ordem da de fé? despejo, né? Mas a gente tem que ter prioridade para os domésticos da fé. E se tiver outra pessoa que é daquela igreja mesmo e está precisando de uma casa, bem, já que você for para outra vez, o pastor da igreja, já que você é doméstico da fé dele. Fede mais, fede menos. Vamos pro rápido break. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí. O Antenados volta já já.